durante uma aula de direito penal. Vamos ver a imagem, por favor? Que é a imagem de um professor segurando um bebê de 3 meses. Ele é o Alessander e a mamãe do bebê é a Eliana, aluna dele, o bebê é o Matheus. E o bebê tá quietinho, gente. Impressionante. Fiquei super curiosa de saber com o Alessander se ele tinha experiência no ramo, se ele estava atendendo em casa, assim. Então, Alessander, vem pra cá, por favor, conversar com a gente um pouquinho. O que eu achei muito legal, tudo bom? Que prazer receber você, viu? Prazer, tudo inusitado meu, aquilo, né? Por que você resolveu pegar o bebê? Ele estava com a mãe durante a aula. Sim, sim. Primeiro, quero dizer que você é tão simpática aqui no programa como fora. Ah, obrigada. De uma simpatia fora do comum. Na verdade, nem eu consigo entender por que eu estou aqui, assim, especificamente. Mas eu sou professor há 21 anos, em Teresina, e palestro em vários lugares, inclusive ali entre o Piauí, o Maranhão, o Ceará. E eu estava dando aula e a aluna, Eliana, havia levado Matheus. É uma situação normal, não só eu, como vários professores da instituição. A gente tem uma coisa que é um dos valores lá na instituição, chama hospitalidade. Então, assim, não interessa quem é a pessoa que vem da família, a gente está sempre acolhendo todo mundo. E o Matheus ficou durante 1 hora, ele ficou aqui dentro do berço, e eu ministrando aula, e ele quietinho. Faltando ali os últimos 30 minutos da aula, o Matheus ensaiou chorar. E a Eliana olhou para mim, ela estava bem na frente, olhou para mim e disse assim: ô, professor, vou ter que sair de sala. E eu olhei e vi que ele estava querendo chorar. Eu digo: de jeito nenhum, me dê ele aqui. E ela pegou, meio desconfiada, e me passou ele aqui, eu joguei ele aqui no meu braço. E quando botei Matheus no meu braço aqui, eu digo: vamos lá, gente. A turma riu, e eu digo: vamos continuar aqui, vamos continuar. E eu comecei a dar aula e o Matheus parou de chorar. E ainda eu dei mais 20 minutos de aula. Ministrei mais 20. Advogado? Eu não tenho dúvida, eu achei que ele já começou ali a manifestar um desejo no direito. Uhum. E assim, quando terminou, um aluno à minha esquerda havia filmado, mas foi uma cena muito natural, muito normal. Quando eu chego em casa, ao meio-dia, 12h30, eu olho o WhatsApp, tinha 1.200 mensagens com esse vídeo, e eu comecei a ficar assustado. 2 horas depois, televisões nacionais começaram a me ligar. Eu até pensei que era brincadeira quando um repórter nacional me ligou e eu disse: rapaz, isso aqui não vou nem atender. Porque eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Mas é pelo inusitado. A gente sabe para uma mulher como é difícil voltar, tanto ao trabalho depois de ter um neném, como voltar a estudar. Demanda uma vontade muito grande, né? Um apoio muito grande, e acho que é uma determinação até da lei que as universidades aceitem as crianças durante o período de amamentação, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o aleitamento, a amamentação, como um direito da criança, né? Então, a gente normalmente costuma olhar como um direito da mãe, de a mãe amamentar o filho, é um direito da criança de ser amamentado. E a lei também prevê que tanto o Estado quanto a sociedade e instituições em geral devem providenciar tudo o que é necessário para que o aleitamento se dê de forma satisfatória. Então, especialmente quando ele diz que é uma situação relativamente comum na porque eles acolhem porque eles acolhem. Talvez fosse interessante que a universidade pensasse em ter ali, né, no espaço físico dela, um ambiente que fosse propício a isso, porque do contrário a gente acaba percebendo uma quantidade considerável de evasão na universidade também, mas especialmente nas escolas públicas, né, no ensino médio. As meninas, adolescentes, grávidas, pequenas. A gente conversava lá fora com o pai da história que entrou, com o pai afetivo que entrou com a filha, né, junto com o pai biológico, e ele é professor de escola pública, e ele dizia exatamente disso, da dificuldade que as adolescentes que têm filhos têm de continuar frequentando a escola, porque elas não recebem nenhum amparo para isso, especialmente durante a fase de amamentação. Então, entendeu, professor, por que despertou tanto interesse? Sim, aí... Porque ela tinha com quem deixar a criança, mas como ela está amamentando, ela não quis deixar. Ela quis levar para poder continuar o período de amamentação. Já tinha amamentado, o bebê não ia mamar ali, ele só chorou porque Quando as televisões começaram a me ligar, eu sempre indicava a aluna, que eu dizia: mas eu não fiz nenhum gesto excepcional. E se tem alguém aqui que deve ter o mérito, é a aluna, porque o Matheus tem 3 meses e, portanto, o Matheus poderia ficar em casa e ela estava dentro da legalidade dela. Mas não, ela queria assistir. Eu reiterava às televisões que deveriam ligar para ela. Mas depois, quando passado uns 5 dias que eu comecei a entender a coisa, eu vi a coisa de forma muito positiva. Eu aprendi muito num mestrado que eu concluí agora em Direito e Gestão de Conflitos e Mediação. E aprendi com uma professora, Lília Salles, que eu acho que o Brasil tem que olhar para essa senhora.
ela tem transformado pessoas. E aí eu consegui entender, inclusive, por que o gesto nacional. Quem é professor, eu posso garantir a vocês que são várias as profissões. Eu sou advogado, sou mediador de conflito, mas o magistério tem algo diferente. Onde quer que exista um professor, nós temos um diferencial de todas as profissões. Fátima, o professor, ele é além do que possa imaginar o permitido. O professor é aquele, como por exemplo, há uma semana atrás, uma aluna, eu fui dormir uma hora da madrugada e a aluna me ligou às 3 horas. E eu sempre deixo meu celular do lado. E ela, quando ligou, ela disse, professor, eu estou incomodando? Eu disse, claro que não, porque se alguém te liga às 3 horas da manhã, é porque ela quer falar com você. Então ela começou a narrar a dificuldade dela, eu percebi a angústia dela, então eu sentei ali na cama e fiquei a ouvir e logo depois dialogando, e a gente dialogou até as 5 horas da manhã. Eu sabia que até as 5 horas da manhã eu deveria estar conversando com ela, que era o horário que o dia ia clarear. E quando ela foi melhorando, então eu desliguei o telefone e marquei um compromisso logo em seguida. Porque eu sabia que ela precisava falar comigo de um compromisso curto. Então eu digo, às 11 horas nós vamos nos encontrar. Então isso é o magistério. Eu acho que é uma abnegação realmente, é uma devoção, né? A gente só espera só desejaria que isso fosse mais reconhecido, né? Porque vocês acabam levando para extra classe um trabalho que é muito grande, que muitas vezes é o único referencial daquele aluno. Eu costumo, se tiver algum professor aí me ouvindo no Brasil afora, se nós levantarmos aqui um pouco a bainha da minha calça, você vai ver que tem algumas varizes. E essas varizes são de poder ficar em pé ministrando aula. Eu lhe digo isso com a maior satisfação do mundo. Na sexta-feira agora, que vai nos anteceder, está chegando, eu dou 14 aulas, Fátima. 14 aulas na sexta-feira, ficar de 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, na faculdade. E são 14 horas em que o corpo, ele pede um descanso, mas a satisfação não pede. A aula que eu dou às 8 horas é a mesma satisfação que eu dou às 22 horas. Quando eu chego em casa, eu chego extremamente cansado, mas com uma satisfação sem tamanho, porque poucas profissões têm o privilégio de você ver e vivenciar o que eu vivi quando era diretor de uma escola com um amigo, o professor Daniel Martins, que é um fenômeno de professor de história, arrebata multidões, ele dá aula, tem 500, 2.000 pessoas, de um carisma extraordinário. Nós éramos diretor de uma escola e um professor brigou com um aluno e desceram os dois na diretoria, o professor jogou, ou você expulsa esse aluno da escola, ou então eu saio da escola. Eu tentei entender qual era a dificuldade naquele momento. E quando eu comecei a entender a dificuldade, era uma briga de Vasco e Flamengo, entre o professor e o aluno. E eu achei que aquela discussão não merecia tirar aquele aluno. Nós optamos então, eu e o professor Daniel Martins, tirar o aluno do turno da manhã e levá-lo à tarde, que era outro professor. Esse aluno, então, ele fazia o 3º ano, ensino médio, concluiu, portanto, o ensino médio, passou para direito. E daí, quando eles vão para a universidade, a gente não tinha mais contato com eles. E 9 anos depois, na verdade, 10 anos depois, eu estou na faculdade e recebo uma senhora batendo na minha porta com um convite e dizendo no convite assim, que perguntou se eu era o Alexander Mendes, eu disse que sim. Ela disse, eu vejo esse convite, eu vi. Era exatamente aquele menino que nós não expulsamos, que estava tomando posse como juiz no interior do Maranhão. Professor, eu tenho certeza que o senhor seria muito amigo da Gabriela, que é a personagem que a Camila vai fazer agora. Porque ela também é uma pessoa assim, apaixonada e com uma vontade de fazer mais do que apenas ministrar o trabalho dela. Ela é apaixonada pela profissão que ela exerce, como o senhor é. É uma professora que marca a vida das pessoas, dos alunos. Eu acho que todo mundo já teve um professor assim. E ela se envolve também com a vida do aluno. Ela rompe os muros da escola, ela vai ver o que está acontecendo. Mas eu tive o privilégio de conversar com alguns professores, e agora estou conhecendo a tua história, que é linda, parabéns. Obrigado. E que os professores, eles me contaram histórias assim maravilhosas, de uma Jana também que veio conversar com a gente, que é uma professora linda, que ela percebeu que um aluno estava faltando, ela foi até a casa desse aluno para entender o que estava acontecendo, trouxe o aluno de volta, e o aluno não tinha almoçar, e ele começou a almoçar na casa dela todos os dias. Então, é bom a gente ver como essa profissão, ela borra as fronteiras, né? Ela não é limitada, né? Ela
ela agrega, ela traz, ela está voltada para o outro. A Gabriela é uma personagem assim, é uma professora que ela só olha para o outro, e que eu vejo que os professores são assim, né? Toda a minha admiração pela sua profissão, que eu acho maravilhosa. É, a admiração de todos nós. Muito obrigado. Tom está estreando hoje, vocês Tom estão é meu estreando, aluno. é seu aluno, né? E é um cara que é criado pelo avô, não tem os pais, né? E que tem um sonho de ser músico e que vai ver como é que essa relação vai ser desenvolvida ali. Sim, eu queria falar também sobre essa coisa do professor, que eu acho que o professor ele tem essa função de ser um educador, né? E aí cabe ao professor ter a sensibilidade de perceber aonde vai entrar na vida do aluno, até que ponto a gente vai conseguir estudar o que está precisando. É porque não tem regra, né? Parece que não tem o certo e errado, existe bom senso, né, na carreira do professor. Né? Durante Porque você muito trabalha tempo, com um indivíduo e cada um é diferente. Durante muito tempo, a educação estava muito concentrada na questão cognitiva, a questão de informação. O aluno bom é aquele que absorvia o máximo de informações possíveis. Depois que eu comecei a estudar um pouco a mediação, em que tem uma técnica chamada de empatia, eu utilizo muito ela em sala de aula. A empatia é você olhar para o outro e entender o outro com o olhar dele, não com o olhar que você queria que ele tivesse. Então, a partir do momento que você olha para o outro e aceita o outro, nas suas várias diversidades, seja de racial, política, cultural, de gênero, não interessa. A questão é qual é a sua perspectiva de vida que vai levar à felicidade. E, a partir daquele momento, você, de repente, tem alunos que não são extraordinários. Eu tenho alunos que, durante a faculdade, eles não são os melhores alunos, mas logo depois da faculdade se tornam os melhores profissionais. Verdade, Porque o lado emocional, isso é importante. O professor cria uma intimidade para exigir, para desafiar, para pedir, porque tem aquele papel que abandona o aluno. Ah, não vai dar nada. Não. O professor gosta de causa perdida. Quanto maior a causa perdida, melhor é a sua guerra. Eu acho que a diferença entre professor e mestre, né? Educador, né? O mestre é o cara humano que está na tua frente e que você, né, se identifica com ele. Acho que o professor tem que buscar esse tipo de admiração, de ser um mestre humano. Estimular, né, o aluno para ele viver pleno, né, para ele viver preenchido, né? Olha, pelo que eu vi aqui hoje, vou torcer também pro seu personagem ter a chance de cantar em Malhação. Vai Vai cantar, cantar? tem. Hoje mesmo. Já começa hoje vamos cantando? Vamos ver. Mas já entregou, já deu spoiler, que maravilha! Olha só, a gente tem mais muita informação no próximo bloco já. Adorei com você. Muito obrigada.